Olá, amigos, tudo bem? Excelente quinta-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde. O vídeo mostra um homem assassinado. Ele tinha acabado de assaltar uma mulher, foi perseguido por um motociclista e baleado com vários tiros. O autor dos disparos fugiu. Tio morre e sobrinho fica ferido em grave acidente em Vitória. As vítimas seguiam para o trabalho de moto e bateram num ônibus. Sem transporte público no bairro, mais de 300 moradores de Vale dos Reis, em Cariacica, enfrentam dificuldade todos os dias. Pessoas com necessidades especiais, doentes, precisam subir ladeiras, caminhar até chegar ao próximo ponto. E a comunidade já solicitou o serviço há muito tempo. Emprego, selecionamos vagas para motorista de carreta, farmacêutico, operador de telemarketing, torneiro mecânico, recepcionista, contador, manicure e tem muito mais, não deixe de conferir. De olho nas notas de dinheiro falsas. O prejuízo é grande, R$100 mil só no ano passado. A Polícia Federal fez uma operação para combater a venda e produção das cédulas ilegais. Tem gente reclamando da mudança no sistema de marcação de consultas no posto de saúde de Jardim Camburi, em Vitória. O agendamento será feito só pela internet. E quem não tem acesso à rede? Amigo do TN incomodado com a quantidade de mosquitos. Diz aí, Luciano. 1h da manhã, eu com a Raquel. Olha só, eu com a Raquel tentando dormir, matando mosquito. O roubo de carros no Espírito Santo e a insegurança dos capixabas. O TN mostra uma agente de combate à dengue e uma oficial de justiça. As duas foram vítimas dos mesmos bandidos. Você conhece as causas do bruxismo? Aquele ranger de dentes que ocorre principalmente durante a noite é um problema que afeta o sono, os dentes e pode até provocar dores de cabeça, de ouvido. O TN te mostra os tratamentos que aliviam o bruxismo. Prisão domiciliar. O TN entra em presídio feminino e mostra as detentas que lutam pelo mesmo direito que a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro teve. É polêmico. É Conexão Justiça. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos. Ingrid e amigos, bem rapidinho. Sai daí não, sai e volta logo. Até já. Bom, pessoal, já estamos de volta. Muito obrigado sempre pela sua audiência, viu? E uma excelente tarde a todos. Acidente, tiros e perseguição em Cariacica. Um jovem suspeito de vários assaltos foi baleado depois de roubar o celular de uma técnica de enfermagem, Ingrid. Ele estava de moto, perdeu o controle do veículo, bateu num carro e caiu. Nesta hora, foi alcançado e atingido por 6 disparos. O que parecia briga de trânsito era, na verdade, um acerto de contas. A moto deve ser roubada, tá ligado? Então roubou o telefone da mulher e deu 2 tapas na cara dela ainda. O cara chegou, acertou o dedo dentro, tomou 3 tiros. No vídeo feito por populares, o momento do socorro. A vítima está caída no meio de uma rua em Jardim América, Cariacica, bem distante da moto que pilotava. Por volta de 7h30 da manhã, a vítima passou por esse cruzamento aqui e avançou o sinal. Acabou batendo em um carro que seguia pela BR-262. Mas os ferimentos não foram causados pelo acidente. Ele vinha sendo perseguido e acabou sendo alvo de vários disparos. Joaci Pereira da Silva Filho, de 19 anos, tomou 6 tiros, mas foi socorrido ainda com vida para o Hospital São Lucas, em Vitória. O dono do carro em que ele bateu, antes da confusão toda começar, ouviu a discussão entre os 2 motoqueiros. Seria um acerto de contas. A vítima desse crime era, na verdade, um ladrão que tinha acabado de cometer um assalto. Houve uma discussão com uma outra pessoa que estava atrás desse motoqueiro que bateu na lateral do meu carro. Os 2 vieram para cá, para trás, e aí houve alguns estampidos e aí foi resolvido dessa forma. O cara começou a falar que ele tinha assaltado uma outra pessoa e que ele veio atrás. O celular encontrado pela polícia dessa técnica de enfermagem, que seguia para o posto de saúde logo cedo quando foi assaltada. Com a minha carteira debaixo do braço e ele pegou e falou bem assim, eu quero só o celular. Aí eu peguei, entreguei ele, peguei e falei bem assim, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Ele olhou para trás assim, ele ficou sem reação, porque ele não esperava que eu fosse abençoar a vida dele. Eu só abençoei ele e ele foi embora. Antes dos disparos, os 2 motociclistas bateram boca no meio da rua e chegaram a se agredir fisicamente. Enquanto eles brigavam, uma outra vítima de Joaci passou a pé e o reconheceu, de um assalto que aconteceu no mês passado. Passou uma senhora, a senhora identificou.
e falou, pode matar, porque ele me roubou dia 13, me deu 2 tapas na cara e eu tô com o rosto doendo até hoje. O ladrão, que hoje se tornou vítima dos próprios atos, se identificou para a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência. Com ele, além do celular, foi apreendida uma arma que teria caído no chão na hora do crime. O homem que baleou Juracy ainda não foi localizado. A vítima tem passagens na justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Amigos, a quinta-feira começou com um acidente grave. Um tio morreu e o sobrinho dele ficou ferido hoje cedo na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Os dois seguiam de moto para o trabalho em Vila Velha quando bateram na lateral de um ônibus. Olha a moto aí no chão, tá vendo? José Carlos Lima, de 37 anos, morreu na hora. O estudante Leonan Gonçalves Lima, de 17, foi socorrido para o Hospital São Lucas. De acordo com a Guarda Municipal, um dos 2 veículos teria avançado o sinal vermelho. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho no Ronda Geral com Débora Moraes. É coladinho com o nosso Tribuna Notícias. Agora, imagine caminhar 40 minutos para chegar ao ponto de ônibus. É o que a dona Isabel encara com frequência. Uma dura realidade que não é só dela. Isso mesmo, Ingrid. Outras dezenas de moradores reclamam da dificuldade para ter acesso ao transporte público. O ônibus não atende toda a região do bairro Vale dos Reis, fica em Cariacica, tá? Nossa equipe foi lá conferir essa difícil rotina. Caminhar é uma dificuldade para a Isabel. Ela mora em Vale dos Reis, Cariacica, e sofre não só com a condição de saúde, mas também com a falta de transporte coletivo no bairro. Não passa, esse bairro aqui, ele é esquecido. Aí eu gasto 40 minutos. As pessoas já me encontrou chorando, muita chuva, e aí me pega, porque a muleta não aguenta andar, aí eles me pegam pela mão e vêm me ajudando até chegar em casa. A Jéssica é uma jovem cadeirante que, para pegar ônibus, enfrenta ladeiras e ainda depende de outra pessoa para ajudar na hora das subidas. Ela conta que o serviço Mão na Roda passa ali, mas só em um horário fixo. Muitas vezes eu não consigo, ou quando está chovendo ele não sobe. Por causa da lama ele não sobe. Para os moradores desta região pegarem ônibus, eles têm 2 opções. Podem seguir para lá, em direção à rua Honório José Rodrigues, no bairro Vista Dourada, ou então seguir reto até a rua Rei Carlos. Tanto um trajeto quanto o outro tem mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Para quem não tem necessidades especiais como a Fátima, isso demora 15 minutos. Agora, para a Jéssica, que é cadeirante, e para outras pessoas, demora mais ou menos 40 minutos. Os moradores se uniram, fizeram abaixo-assinado e até apresentaram projetos para a Seturb, mas até agora nada foi resolvido. São mais ou menos 350 moradores vivendo nesta região que não é atendida pelos ônibus de acordo com a necessidade deles. Uma demanda de longa data que prejudica a comunidade. Desde 2014, a gente está numa negociação de pede linha, pede alternância, né? Alteração no itinerário de uma linha vizinha, não deu certo. Pedimos a criação de uma nova linha, também não deu certo. Já estamos em 2017 e essa população aqui desse lado do antigo Vale dos Reis 4 continua desfavorecida. Enquanto isso, pessoas como a Isabel e a Jéssica têm de enfrentar os desafios de um trajeto que não é nada acessível. Botar a população na rua, fechar a estrada, a gente vai agir. Nós não vamos aceitar de bracinhos cruzados sem ter luta, vai ter luta. Vocês são de Vale dos Reis, merecem um exemplo de reinado. Olha, a notícia é boa, tá? A Seturb informou que agendou uma reunião com a comunidade de Vale dos Reis para o próximo dia 14. O objetivo é finalizar propostas para resolver a carência de ônibus na região. Já adianto para você que a quinta de empregos no TN chega bombando. Há vagas para gerente comercial com salário de R$ 7.000, programador móvel para ganhar R$ 5.000, contador com salário de R$ 3.000, auxiliar de estoque para ganhar R$ 1.400 e promotor de vendas com salário de R$ 1.000. Cadastro no site cato.com.br. Olha, só no ano passado, R$ 100 mil em dinheiro falso circularam aqui no Espírito Santo. Já com falta de dinheiro, ainda dinheiro falso, né? Você já recebeu alguma nota falsa? Saberia, por exemplo, identificar a falsa da verdadeira?
Pois é. Algumas cópias são tão boas que enganam facilmente o cidadão comum. A Polícia Federal investiga universitários envolvidos no esquema ilegal. Então, fique atento. Esse empresário de 41 anos já foi enganado por um cliente, mas ele só se deu conta de que os R$100 que recebeu eram falsos na hora de abastecer o carro. O frentista ficou olhando assim para a luz, assim, eu até brinquei com ele. É falso, hein? Aí ele olhou para mim e falou, é falsa mesmo. Aí eu fiquei todo sem graça assim na hora, sorte que eu tinha o cartão e passei o valor que eu abastecia no cartão. Esse comerciante também enfrentou o mesmo problema. E não foi só uma vez não, viu? A gente está sempre envolvido com muito movimento, muita coisa, muita aglomeração, muitas pessoas. E sempre vem aquelas pessoas que querem, né, no caso, já vem preparado para poder fazer esse tipo de coisa. Segundo um levantamento feito pela Polícia Federal, no ano passado, aproximadamente R$100 mil em notas falsas circularam no Espírito Santo. Nesse montante todo, havia algumas cópias ruins, é verdade, mas outras eram muito boas até e enganariam fácil um comerciante, ainda mais se fossem repassadas à noite. A situação é tão preocupante que motivou uma operação da Polícia Federal na Grande Vitória. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Esta imagem mostra um dos investigados tentando pagar o estacionamento de um shopping na capital com uma nota falsa de R$100. Tanto a pessoa que produz quanto a pessoa que recebe e, sabendo que esta nota é falsa, a insere no mercado, está sujeito às mesmas penas, que vão até 12 anos de reclusão. Esse advogado explica que, na maioria das vezes, quem recebe dinheiro falso fica no prejuízo mesmo. E nada de tentar dar uma de espertinho e querer passar as notas adiante, viu? Isso é crime. Receber uma nota falsa do qual eu tenho dúvida sobre a licitude, sobre a veracidade da nota, procuro a Polícia Federal, entrego essa nota e, de forma alguma, tendo conhecido dessa falsidade, restitua a circulação. Essa postura também é uma postura criminosa. Para não cair nessas armadilhas, fique sempre atento. Alguns detalhes podem te ajudar a identificar se a nota é verdadeira ou não. A textura da nota, verificar se o papel da nota que foi recebida é um papel que tradicionalmente se utiliza no papel moeda, a cor da nota, se a numeração da nota realmente corresponde aos números que são números de circulação, a marca d'água, que toda nota ela tem um animal que é cunhado na nota, que é impresso na nota. E quando a gente coloca essa nota contra a luz, você verifica uma marca d'água e também uma tarja de segurança. Quando você coloca a nota contra a luz, você identifica essa tarja. Bom, pessoal, o delegado disse que muitos capixabas que anunciam produtos na internet acabam caindo nesse golpe, tá? Recebem o dinheiro e depois descobrem que ele era falso. O melhor é fazer o negócio por transferência bancária ou, se for pessoalmente, marcar num local movimentado como shopping, por exemplo. Assim, se receber qualquer problema, já pede ajuda do segurança. O segurança, vem cá, o cara tá me dando a nota falsa aqui. Durante a operação, 9 pessoas foram ouvidas e investigadas. Ninguém foi preso. Assovio, você ouviu, e tem participação de amigo querido do TN. O Luciano, do bairro Porto Novo, em Cariacica, reclama da quantidade de mosquitos. Está se sentindo o Dunga. O Guga, desculpa, o jogador de tênis. E ele diz que o carro fumacê não passa mais e a família fica à madrugada matando os insetos. Não é isso, Luciano? Todos os peixinhos prontos aqui, ó. Olha só, gente, ó. Cheio de sangue. 1h pouco da manhã, eu com a raquete. Olha só, eu com a raquete tentando dormir, matando mosquito. Ô, Juninho, vereadores, cadê? Me ajuda, vem matar esses mosquitos aí, gente. Vamos lá. Viu que ele parece o Guga jogando Ninguém merece esse Guga, né? Olha, pessoal, Poxa. A Prefeitura de Cariacica disse que as próximas passagens da moto fumacê em Porto Novo estão previstas para os dias 8 e 24 de maio. E explica que, por determinação do Ministério da Saúde, o fumacê não pode ser aplicado em dias de chuva ou de ventos fortes, porque a eficácia do produto fica comprometida e o povo sofre. Por isso, em razão da chuva do dia 27 de abril, a passagem prevista para a data
não aconteceu. Em caso de dúvidas ou reclamações, o morador pode ligar para a ouvidoria com a Raquete. 3354-5602. Está aqui embaixo, ó. 3354-5602. Bom, e mais uma vez a gente agradece a participação do Luciano, amigo do TN. Obrigado, Luciano. E lembra que o espaço também está aberto para você mandar a sua denúncia, sugestão de reportagem, curiosidade. Assim, é claro, o TN fica muito melhor. O número do nosso WhatsApp é 99792-2530. 99792-2530. Vamos falar agora do roubo de carros no Espírito Santo. Uma agente de combate à dengue e uma oficial de justiça foram vítimas dos mesmos bandidos. Pois é, apesar do pânico que as vítimas viveram, felizmente dessa vez o desfecho dos assaltos foi pior para os bandidos. A polícia agiu rápido e eles estão na cadeia. Ouça o desabafo de uma das vítimas. A gente está numa cidade insegura, né? A gente tem medo de sair nas ruas, a gente não pode ter um carro, a gente não pode falar no celular, a gente não pode ter nossa liberdade receada por esse tipo de gente. Essa oficial de justiça de 37 anos foi mais uma vítima de bandidos que estão fazendo arrastões, roubando e furtando veículos em Vitória. Ela, que preferiu não ser identificada, contou que foi abordada por 2 criminosos armados depois de sair de uma academia no bairro Mata da Praia. Eles me abordaram, eu estava entrando no carro, ele mandou sair, sai. Eu falei que não saí, aí a gente tomei que luta corporal, ele me tirou do carro. Só que aí nisso eu comecei a gritar, só que veio o segundo, que já veio armado, aí eu saí correndo. A polícia foi acionada e uma operação foi montada para encontrar os assaltantes. O veículo roubado, um Fiesta vermelho conduzido por Tiago Gomes, de 19 anos, e Eliseu da Silva Teodoro, de 27, foi visto na Praia do Canto. De acordo com a polícia militar, os bandidos vieram por esta rua e acabaram colidindo com um carro. Depois, eles abandonaram o veículo e tentaram fugir. A poucos metros daqui, um cerco policial foi montado e eles acabaram sendo presos. Fizemos contato com as demais guarnições. Em seguida, o CIODES fez contato com a viatura dizendo que eles tinham assaltado outra mulher e estava na proximidade já de Jardim da Penha. Antes do Fiesta, os criminosos também tentaram roubar um outro veículo de uma agente de combate à dengue, próximo à Avenida Dante Michelini, em Camburi. Depois de abastecer o carro, a jovem de 25 anos foi abordada pelos mesmos bandidos. Vieram andando tranquilamente e pediram mandar a gente sair do carro. Minha amiga logo desceu, saiu correndo. E eu fiquei meio em estado de choque, assim, fui mais devagar, mas quando eu a vi correndo, também saí correndo para poder pedir ajuda. Só que eu saí com a chave do carro na mão e por isso eles não conseguiram levar o meu carro. O fornecimento de informações para a central do CIODES no momento exato do crime ajudou os policiais a prender os bandidos. Deu tempo da pronta resposta, entendeu? Do cidadão ter procurado a polícia e o fato aconteceu 190 a princípio no mesmo minuto, entendeu? Passando as características. Eu sei que o nervoso é muito, mas o quanto mais calmo puder passar para o operador que está ali na hora, para poder passar todas as características mais precisas que forem, para a gente poder estar atrás fazendo o patrulhamento e logrando êxito na apreensão dos mesmos. Agora que na delegacia fiquei sabendo que ele tem várias passagens pela polícia de receptação, ou seja, é uma escola do crime, né? Isso me deixa muito indignada porque a gente trabalha para ter nossas coisas com toda a dificuldade do mundo e agora a gente se depara com isso, né? Isso que é essa injustiça. Às 4 horas da tarde, em meio a muita gente na rua, você ser abordado dessa forma é difícil. Difícil e como? Não tem hora, não tem lugar? Haja, amigos, oração e livramento. Alguém já reclamou que você costuma fazer barulho com os dentes durante a noite? Pois é, e se você sente uma pressão na mandíbula, então pode ser bruxismo. Olha, pessoal, o Fala Doutor de hoje vai mostrar como identificar essa disfunção e como tratá-la. Quanto mais cedo o tratamento iniciar, pessoal, mais rápido as dores vão embora e o desgaste dos dentes também. Dá só uma olhada no sorriso do Leandro. Notou que os dentes dele são bem pequenos para um homem de mais de 1,80 m de altura? Eles também são cerradinhos, percebeu? Foi o bruxismo que provocou isso. E aí eu tive um problema na minha TM, ficou inchado. Quando eu ia mastigar, sentia estalar e isso começou a me incomodar.
Aí eu tive que deixar de fazer as atividades que eu gostava, como malhar, treinar jiu-jitsu. Vamos explicar, né? Porque esse nome é meio esquisito mesmo. O bruxismo é uma disfunção causada pela sobrecarga desse músculo, que é responsável, entre outras coisas, pelo fechamento e abertura das arcadas dentárias. Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes de uma forma excessiva. Isso traz prejuízos ao paciente, que o paciente vai ter um excesso de força na musculatura da face, desgaste dos dentes, porque vai desgastando o esmalte dos dentes. Ele pode ter estalos, pressão no ouvido. A ansiedade e o estresse são fatores que podem ocasionar o bruxismo, mas muitas vezes o paciente nem sabe que possui esse transtorno. Isso porque trata-se de um hábito inconsciente. Os pacientes acabam chegando no consultório dentário depois de muitas outras visitas médicas, ou quando o parceiro começa a reclamar que está fazendo muito barulho durante a noite, apertando e rangendo os dentes. Vem porque tem uma dor na face que não sabem identificar, normalmente perto do ouvido. Uma queixa que eu noto muito. Eu tenho vergonha, às vezes, de me alimentar no restaurante, porque eu sinto um estalo, né, um ruído. Isso está ligado, muitas vezes, a uma disfunção da articulação associada ao bruxismo, que está gerando aquele excesso de carga muscular. E alguém da família também pode comentar. Dificuldade ao abrir a boca pela manhã, dores de cabeça. No caso do Leandro, que até já se acostumou com um sorriso mais curtinho, o bruxismo que existia desde a adolescência só foi descoberto há pouco tempo, quando a dor passou a ser insuportável. Só foi realmente no momento desse pico de dor que eu tive realmente um incômodo. Difícil para os pacientes identificarem, mas muito simples para os profissionais da área. Uma olhadinha nos dentes e na arcada dentária é o primeiro passo. Se estiver fazendo barulho, então, o diagnóstico é certeiro. Tensão muscular. Se a gente prescreve um relaxante muscular, ele logo comenta, nossa, como eu acordei melhor, melhorou a tensão. Então você vê assim que aquela musculatura está funcionando de forma errada, né, uma sobrecarga. Para acabar com as dores e evitar um desgaste ainda maior do esmalte dos dentes, o Leandro passou a dormir com uma plaquinha dessa. E com a ajuda de um relaxante muscular noturno, o problema começou a ser resolvido. E aí teve a colocação da placa e a medicação. E aí durou mais ou menos um mês e ela cessou. E assim, quando ela tem algum desconforto para dormir ou para dirigir, eu volto a usar a placa que ela tá guardada, mas eu não faço mais o uso dela frequente. Mas, de acordo com essa especialista, o bruxismo não tem cura. É tudo uma questão de controle e mudança de hábitos. O tipo de tratamento e a duração vão depender do nível em que o paciente se encontra. Pacientes que têm um caso de bruxismo por um tempo maior e que tem queixa mais de ruídos e estalos, muitas das vezes, além da questão muscular, ele tem uma disfunção da ATM. Aí a gente vai lançar a mão de ressonância magnética, alguns casos a gente tem que fazer artroscopia de ATM, alguns procedimentos locais na articulação. Olha, a especialista diz ainda que o alinhamento anormal dos dentes, problemas do sono e até o refluxo podem provocar o bruxismo. É preciso a análise de um profissional para identificar o tratamento certinho. O caso do PM baleado na Serra. Cassiano Peixoto, de 22 anos, foi preso ontem. Olha ele aí. Ele é apontado como um dos homens que teriam atirado contra o policial Elvis Santos da Silva, no bairro Felrosa. O PM recebeu 3 tiros. Com Cassiano, os policiais da Força Tática encontraram uma pistola com numeração raspada. Ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Agora, uma reclamação de moradores de Jardim Camburi, em Vitória. Muitos não estão conseguindo uma coisa simples: marcar consulta no posto de saúde. Pois é, a dona Maria ficou surpresa ao saber que o agendamento agora será só pela internet. Ela está preocupada porque não sabe mexer no aplicativo que faz a marcação da consulta. Um papel na mão e uma resposta na cabeça. Não. A partir do dia 15, online. Com a dona Maria não foi diferente. A consulta só vai ser agendada depois do dia 15 pelo site. A Prefeitura de Vitória tem 2 justificativas para estas reclamações.
A primeira é que as vagas para o mês de maio já foram preenchidas na unidade. E a segunda, realmente, a marcação de consultas médicas em Jardim Camburi vai mudar, minha gente. A partir do dia 31 de maio, ela será feita pela internet. A intenção aqui no posto Jardim Camburi, que nós temos filas para marcação de consultas, é eliminar essas filas, propiciando ao morador uma forma mais confortável de se marcar essas consultas. E a dona Maria está preocupada. Eu não entendo de internet, eu não entendo dessa burocracia, entendeu? E eu não tenho quem faça por mim, quer dizer, eu tenho que estar ocupando um vizinho, uma pessoa do meu lado, para poder estar agendando para mim. E vai que essa pessoa não está disponível, como é que fica? E uma boa notícia para a dona Maria das Graças e para outros usuários do sistema de saúde aqui de Jardim Camburi é que estas pessoas que não têm acesso à internet poderão fazer o agendamento online aqui mesmo, contando com o apoio e a atenção dos servidores aqui do posto de saúde. Essa ação, com certeza, a partir do dia 31, nós vamos ter uma modificação muito grande e melhoria no trabalho aqui, principalmente em Jardim Camburi, e depois ampliar para todas as unidades. Para a Associação de Moradores, a grande demanda de pacientes é reflexo da realidade do posto de saúde, que não consegue atender o bairro com a mesma eficiência de anos anteriores. Essa unidade aqui está completando esse ano 25 anos que ela foi construída para atender uma população de 20 mil moradores. Jardim Camburi tem hoje aproximadamente 70 mil moradores. Aqui nós temos vários CMEs, a população foi aumentando e foi construindo CMEs. Clínica média, um monte de clínica médica, hospitais, supermercado e tal. Mas a questão da unidade de saúde, ela não foi pensada nesse período para poder atender esse crescimento vertiginoso da população de Jardim Camburi. Bom, o secretário disse ainda que existe um projeto em andamento para ampliação da unidade em Jardim Camburi. A prefeitura está captando recursos. Já o agendamento das consultas pode ser feito pelo site. Anote aí, tá? Tá aqui no seu vídeo também. agendamento.vitoria.es.gov.br, tá vendo? Então, é preciso informar o nome completo, o CPF e o número de telefone. O tema do Conexão Justiça de hoje é prisão domiciliar. O Brasil inteiro acompanhou o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, que conseguiu cumprir a pena em casa para cuidar dos filhos. Quem tem o direito de pedir esse benefício também? Será que depende do tipo de crime? Se a pessoa é primária ou não? Vamos saber agora com Marcele Altoé, no Conexão Justiça. Elas não têm culpa dos erros cometidos pelos pais, mas de certa forma acabam pagando por eles. Quando os únicos responsáveis pela criação vão parar atrás das grades, muitas crianças viram reféns de crimes que não cometeram. Passam a ter que enfrentar problemas pelos quais não deram causa. A solidão e o desamparo repentinos se misturam à insegurança e à incerteza de como será dali para frente. A única saída é aceitar a imposição de passar a viver em um lar desconhecido e, em muitos casos, sem qualquer vínculo afetivo. O assunto é polêmico, mas a lei resolveu a questão no ano passado com o Estatuto da Primeira Infância. A norma modificou o artigo 318 do Código de Processo Penal e agora o juiz pode converter a prisão preventiva em domiciliar quando o agente for gestante, mulher com filho de até 12 anos ou homem, se ele for o único responsável pela criação do filho de até 12 anos incompletos. Um caso que ganhou repercussão nacional recentemente foi o da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Presa acusada de participar de um esquema de propina no então mandato do marido, o ex-governador Sérgio Cabral, ela conseguiu a prisão domiciliar, alegando que a criação dos filhos de 11 e 14 anos estava prejudicada. Eles são ricos, são milionários, têm bons advogados e batalharam para chegar até ali, né? Mas a lei permite. E a nossa
nossa equipe veio até o presídio feminino de Cariacica para conversar sobre o assunto com algumas detentas. O Espírito Santo possui aproximadamente 20 mil presos. Desse total, pouco mais de 1.000 são mulheres. Aqui em Bubu, há uma ala especial destinada às internas que acabaram de ter filhos. Na verdade, são quartos. Olha, tem cama, berço, mas todo esse conforto aqui, se assim podemos chamar, tem os dias contados. É que quando a criança atinge em torno de 6 meses, começa o processo de desligamento para que ela possa viver fora das dependências do presídio. Aí, a mãe continua atrás das grades e o filho segue lá fora sem a companhia dela. A mulher de 33 anos e uma filhinha de apenas 18 dias no colo está presa há 7 meses. Ela não sabia que estava grávida quando foi detida com o marido, preso por tráfico de drogas. A angústia de viver atrás das grades cedeu lugar à dor de uma mãe que sabe sobre a possibilidade de ter que se separar da única filha. Morro de medo esses dias. É um pesadelo maior do que quando você foi presa? 1000 vezes, 10 milhões de vezes. O juiz é que vai aquilatar. Às vezes não é a primária, mas o segundo crime que cometeu, vamos dizer assim, né, é crime de menor importância. Isso aí o juiz vai sopesar cada problema de cada mãe, sempre em decorrência da dignidade humana, em decorrência da criança, né, da formação da juventude. Esta jovem de apenas 19 anos está presa há 1 por roubo. Foi a influência do namorado que a fez parar na cadeia pela primeira vez. A principal preocupação dela agora é cuidar do único filho com 3 meses de idade. O pedido de cumprir a pena em casa para cuidar do pequeno foi negado. As lágrimas demonstram o desespero maternal. O que você falaria lá para o juiz para convencer? Me dá mais uma chance. Só mais um. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria ido. Ele é tudo pra mim agora. Ele vai me esquecer. Ele é novinho. Quando eu voltar, nem vai lembrar de mim. O advogado, que atua há 50 anos na área criminal, defende que o interesse do menor deve prevalecer. Negar um pedido desse é prejudicar o menor? Totalmente é prejudicar o menor. A pena da mãe é estendida ao filho. Ele cumpre a pena sem ter cometido nenhum delito, né? Quem faz o pedido ao juiz em nome da detenta é um advogado ou defensor público. De acordo com a lei, o juiz pode conceder ou não. Se for concedida a conversão da preventiva em domiciliar, restrições serão impostas à beneficiada. As restrições para qualquer mãe é o quê? É comparecer ao juízo uma vez por mês, ou uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, não sair de casa, não ir a lugares em botequins, não ir em festas. Ela desobedecer qualquer uma das restrições, ela volta para a cadeia. Ela prejudica o seu próprio filho. O caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro não é isolado. Já há dezenas de julgamentos, tanto do STJ quanto do Supremo, que já chegou ao Supremo Tribunal Federal, o que é muito importante, porque, vindo do Supremo Tribunal, logicamente, todos os outros juízes acatarão com mais facilidade. Isso aí. Boa matéria, Marcelo Otoy. Agora, é uma situação muito polêmica, né? A mãe comete um crime, se tem filho pequeno, ela vai para casa. E se for dado essa liberdade, vira jurisprudência, aí todo mundo tem esse direito. O mais prejudicado acaba sendo o bebê, bebê, que já nasce cumprindo uma pena que não é dele. Verdade. Reforçando, então, a lei diz que toda mãe que está presa e que tenha filho menor de 12 anos pode pedir a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Como a Marcele mostrou, o juiz analisa cada caso. Agora, você tem dúvidas sobre seus direitos?
Mande um e-mail para a gente, conexãojustiçatn@gmail.com. Tem ainda a página profissional da Marcele, basta procurar no Facebook em páginas, tá? Por Marcele com 2 L's Autoé, tá aqui embaixo também. Se você é advogado ou profissional da área jurídica e quer participar do quadro Conexão Justiça, pode entrar em contato também. E muito obrigado. Quinta-feira, 4 de maio, vamos juntos conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Novos supermercados, lojas e escritórios vão contratar 5.000. Aqui na foto principal, Flamengo a 1 ponto das oitavas de final na Libertadores. Comissão da Câmara aprova a reforma da Previdência. 30 cursos técnicos para quem não tem tempo de ir às aulas. Dia de assassinato e perseguição na Praia do Canto. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, farra do rock com o time do Dire Straits. General critica a STF por soltar presos da Lava Jato. E no caderno especial sobre rodas, carros campeões de economia. Olha, pessoal, a seguir, menores no crime. 5 adolescentes foram apreendidos depois de assaltar uma sorveteria para levar o dinheiro do caixa. O TN traz ainda novas ofertas de emprego. São vagas para motorista de carreta, farmacêutico, operador de telemarketing. Não deixe de conferir, tem torneiro mecânico, sushi man, manicure, recepcionista. Agora, 12h36 ali? Isso aí. Estou enxergando bem ainda? Então tá, voltamos já. Até daqui a pouco. Pessoal, 5 adolescentes foram apreendidos depois de assaltar uma sorveteria. É isso aí, no sul do estado. Eles foram identificados pelas imagens de câmeras de segurança. E os menores aparecem abrindo gavetas para roubar o din-din do estabelecimento. Ah lá, eles dão a baixadinha, ó. Eles cobriram o rosto, mas acabaram reconhecidos por policiais. Com eles, a PM também apreendeu doces, biscoitos, chinelos, além de uma moto roubada. Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia regional lá de Alegre e estão muito tristes nesse momento. Agora, vagas de emprego no Cine da Serra para motorista de carreta, farmacêutico, operador de telemarketing, torneiro mecânico, sushi man, manicure e recepcionista. Cadastro no site cine.com.br. Olha, pessoal, amanhã eu mando um abraço para a dona Alessi Figueiredo, tá? Porque vem aí Débora Moraes. Tchau, Ingrid, até amanhã, meio-dia. Beijo, pessoal, até amanhã.